custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Novas previsões do mercado para 2022 indicam alta na inflação pela 8ª semana consecutiva. O Boletim Focus do Banco Central já estima uma inflação de até 6,64% para esse ano. E economistas do mercado também apontam para a casa dos 6%, situação que deve se agravar com o conflito entre Rússia e Ucrânia e a desastrosa política econômica do governo de Jair Bolsonaro. Para analisar essa situação, nós vamos conversar agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, tudo bom? Vitor, os dados do Boletim Focus já apontam para a continuidade do aumento da inflação no Brasil em 2022, situação que se arrasta há 8 semanas. As estimativas já superam o teto de meta da inflação do governo Bolsonaro. E o crescimento do PIB passou de irrisório 0,30% para 0,42%. Como você avalia esse cenário? Rodrigo, o que mais preocupa não é nem tanto essa revisão na projeção de 0,05 pontos percentuais para cima, né? Então a gente olha ali a projeção, a mediana do Boletim Focus, né? Está apontando uma inflação, o IPCA, né, ao fim de 2022, em 5,65, né? Então, passou de 5,6 para 5,65. Mas o que preocupa mais é que essa é a 8ª revisão seguida, né? Sempre no sentido de uma inflação mais alta. Então, a gente já vinha acompanhando há várias semanas, né? Inclusive antes, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia, uma perspectiva, né, uma expectativa de alta da inflação, né, de persistência da inflação num patamar elevado, né, bem acima do centro da meta e acima, inclusive, do teto da meta inflacionária estabelecida pelo Banco Central, né? Com a guerra, essas expectativas tendem a se deteriorar ainda mais, né? Então, nós temos chamado a atenção, né, que a possibilidade, a gente já está verificando, né, uma alta no preço do petróleo, né, e das commodities agrícolas, né? Então, o petróleo impacta nos combustíveis, né? Então, impacta em todo o setor de logística, de transportes, né? E as commodities agrícolas impactam no preço da alimentação, né? Principalmente, a gente vê ali o trigo, que é bastante produzido ali na região, né, desse conflito, né? O milho. Então, são produtos que estão presentes, né, na mesa dos brasileiros, né? Então, o trigo vai aumentar o preço do pão, né, do macarrão, das massas em geral, dos biscoitos, né? E o milho também é usado como ração, né, para as aves, então o frango e os ovos também tendem a ficar mais caros, né? E o Boletim Focus aponta também, né, junto com esse aumento da expectativa inflacionária, uma estimativa de alta da taxa básica de juros, da taxa Selic, né? Então, já há previsões de que ela termine o ano de 2022 próxima de 13%, né? E aí a gente sabe que quando há uma alta da taxa de juros, a gente tem uma diminuição da renda, né? Uma diminuição do crédito, e isso compromete o crescimento
econômico, né? Aumenta a desigualdade social, né? Então, desacelera a atividade econômica, prejudica o mercado de trabalho, as taxas de desemprego. Então, é um cenário muito complicado, muito ruim, né, para esse ano de 2022. Pois é, Vitor, e curiosamente, quase no mesmo período aí das 8 semanas de revisão para cima da inflação, a Petrobras não vem reajustando o preço dos combustíveis, o que mostra aí uma interferência do governo Bolsonaro na gestão da estatal, já que a política oficial é a da paridade do preço internacional, que reajusta os valores com base na cotação mundial. O que essa ação do governo Bolsonaro demonstra e que consequência segurar o preço desse modo, sem mudar a política, pode nos trazer? O governo vem adiando, né, o repasse dessa alta do petróleo, né? A gente vê que tem uma pressão para que o repasse dos preços não seja feito na mesma proporção, né, da alta do preço do barril do petróleo. É algo que a gente sempre defendeu, a mudança dessa política de preços da Petrobras, né? Essa política de paridade de preços internacionais, né? Que vem fazendo com que nós, no Brasil, tenhamos que pagar a gasolina praticamente em dólar, né? Em preço internacional. Porém, nesse momento, a gente não pode ser ingênuo e ignorar que os interesses, né, do governo Bolsonaro, que estão por trás dessa pressão para não repasse dos preços, são interesses eleitoreiros, né? Porque a gente não vê uma preocupação em mudança consistente da política, né? A gente vê o contrário. Então, a Petrobras, nesses últimos anos, se desfazendo, né, de ativos importantes, né? Então, fechando ou vendendo refinarias, né? Aumentando a dependência econômica externa do Brasil, né? E também, para mencionar um outro produto que está aumentando de preço devido à guerra, né? A Petrobras fechou suas fábricas de fertilizantes, né? Então, que é um insumo muito importante para todo o agronegócio brasileiro, e isso deve contribuir ainda mais para a alta do preço dos alimentos, né? Então, em relação a essa pressão, a gente precisa do governo, né, em cima da Petrobras, para não repasse de preços, a gente precisa analisar até que ponto que ela vai ser mantida, né, quais são as alternativas que vão ser desenhadas aí, mas fica claro que tem um interesse eleitoreiro por trás dessa ação aí do governo. Vitor, como você apontou bem agora, o Brasil nos últimos anos privatizou campos de petróleo, fechou fábrica de fertilizante, privatizou também fábrica de fertilizante, acabou com os estoques reguladores e nesse cenário de guerra, naturalmente os países estão buscando agora alternativas, né, para fornecimento de grãos, para fornecimento do petróleo, para fornecimento de fertilizantes. Ou seja, o Brasil poderia estar agora oferecendo esse produto também para o mercado externo, além de conseguir garantir o seu próprio mercado. E o fechamento dessa política, né, de privatização, de concessão, acabou impedindo que o país tenha uma resposta para dar para isso. O que a gente vai ter de consequência com isso? Qual que é a nossa realidade nesse cenário? A gente podia ter algum proveito econômico com essa situação e o Brasil não vai conseguir aproveitar nada, só vai ter prejuízo? Pois é, Rodrigo, nós já tivemos a experiência da pandemia, né, que desorganizou as cadeias globais de fornecimento, né, e poderia ser encarado, né, como uma urgência, uma oportunidade, uma reconversão
industrial do país, né? Então, ali já ficou claro que o Brasil estava sem condições de produção dos respiradores tão necessários, mas também de equipamentos básicos, né? De EPI, de avental, de máscara. Então, já foi um primeiro sinal, né, de que estávamos caminhando no sentido errado, né? Que a gente precisava fortalecer a indústria no Brasil, né? E agora, com a guerra, isso fica ainda mais claro, né? Porque a gente observa o país dependente de produtos básicos como os fertilizantes, né? E num processo de reprimarização da economia, né? Então, o Brasil, que já teve uma indústria sofisticada, né, com uma participação importante no PIB, hoje vê essa indústria definhando, né, e o país se especializando apenas na produção de commodities para exportação, né, o que é bastante insuficiente para desenvolver o país, né, para conseguir gerar empregos de qualidade, elevar a renda média e a qualidade de vida dos brasileiros. Tá certo, Vitor. Eu quero agradecer a sua participação na edição de hoje do Jornal Brasil Atual. Um bom dia para você e até uma próxima. Bom dia, Rodrigo. Até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.